Oi pessoal, boa noite, tudo bem? Hoje começaremos a parte de tratamento dessa série em vídeos sobre a calvície feminina. Mas antes de começar a falar sobre os medicamentos e técnicas em si, eu quero revisar com vocês um pouquinho sobre o que sabemos da causa da calvície feminina, né? Então, a gente viu em vídeos anteriores que a calvície feminina é uma condição bastante frequente, né? E tem particularidades diferentes do homem, tanto na apresentação clínica quanto no entendimento da sua origem, né? A gente viu que tanto em relação à genética e em relação à participação dos hormônios androgênicos, né, dos masculinizantes, é bem menos entendido tudo isso na calvície feminina. E o que isso reflete? Reflete num tratamento mais difícil. Então, é mais difícil tratar uma calvície feminina, geralmente, do que uma calvície masculina. Porque a calvície masculina, a gente sabe mais a respeito sobre ela, né? A gente sabe que no homem a participação do hormônio masculino é fundamental, né? Então, já no caso das mulheres, nós não temos ainda o preciso papel dos hormônios androgênicos na calvície feminina, ainda não está determinado. Então, algumas mulheres podem ter um aumento da sensibilidade, né, dos receptores daquele encaixe dos hormônios androgênicos, pode ter um aumento da sensibilidade a esses hormônios. Algumas mulheres, geralmente a minoria, pode ter os hormônios androgênicos aumentados, em excesso. Enquanto que em outras mulheres, o hormônio androgênico ele nem é o desencadeante da doença, tá? Então isso é muito importante a gente revisar para a gente entender, inclusive, que a primeira linha de tratamento para calvície feminina não é tratamento com antiandrogênico, tá? Na verdade, a primeira linha de tratamento, né, a droga de escolha inicial para o tratamento da alopecia androgenética feminina é o minoxidil. E justamente por essa falta de entendimento, né, de esclarecimento da real importância do hormônio masculino na calvície feminina, é que um termo preferido, principalmente na literatura estrangeira, o termo preferido para calvície feminina é uma perda de cabelo de padrão feminino, ou padrão feminino de perda de cabelo, tá? Tirando aquele termo de androgenética, né? Onde andro deixaria muito explícito que o hormônio masculino tem participação, quando a gente sabe que em algumas mulheres pode não ter participação, né? E uma coisa também bastante interessante para a gente pensar, tanto em relação a causa da androgenética, os fatores contribuintes, e em relação à abordagem de tratamento e também para evitar uma piora, né, da doença, é que a gente tem visto isso claramente, né, nos últimos anos. Há um aumento, vem havendo um aumento cada vez mais da prevalência de calvície feminina, e um dos fatores que chama atenção, que pode ser um dos vilões, né, para o aumento dessa condição, seriam fatores externos. E dentre esses fatores, um que vem se destacando é a questão do estresse oxidativo, ou seja, do aumento de radicais livres.
E na situação, nas condições ideais, há um equilíbrio entre a quantidade de antioxidante e a quantidade de substâncias pró-oxidantes, ou seja, os antioxidantes neutralizam os pró-oxidantes. Mas, principalmente com a idade, a gente sabe que há uma diminuição da produção dos antioxidantes, ou seja, gera um desequilíbrio, de forma que aquelas substâncias oxidantes geram os danos celulares, né, causando envelhecimento não só da pele, mas também do couro cabeludo e dos folículos, né? E dessa forma, fatores como fumo, exposição à poluição, radiação ultravioleta, o próprio estresse, dietas inadequadas, tudo isso pode aumentar ainda mais a liberação desses radicais livres, né? Danificando as células, né? Dos folículos também. Então, com participação de hormônio, sem participação do hormônio, com uma participação aí do estresse oxidativo ou não, enfim, há muitas dúvidas ainda no ar, né, sobre a origem da calvície feminina, mas essas são algumas possibilidades e todas essas ações de hormônio, de ação de inflamação, de dano celular, ela vai gerar aquelas coisinhas que também nós já vimos nos vídeos anteriores, né? Que é redução da fase de crescimento do pelo, miniaturização do folículo. Os folículos, além de terem a fase de crescimento mais curta, eles vão ficar mais tempo vazios, ou seja, normalmente um pelinho cai e outro já tá ali prontinho para subir. E na calvície feminina muitas vezes isso não acontece. Como nós podemos ver aqui nessa foto, né? Esses pontos amarelos são folículos vazios, ou seja, que eles estão demorando para reentrar na fase de crescimento, né? Eles ficam numa fase que é chamada quenógena, que é a verdadeira fase de repouso, que a fase telógena, ela seria uma preparação, né, para a liberação do folículo, preparação para o repouso. E essa fase que eles ficam vários, né, maior número que o normal, vazios, é a fase quenógena. Então a gente vai ver que a gente vai usar medicações para consertar, alargar, né? Alargar para consertar a fase de crescimento do folículo, para estimular que esses folículos vazios entrem novamente na fase anágena, né? Na fase de crescimento. Vamos utilizar substâncias para diminuir a inflamação, a microinflamação, que hoje em dia a gente sabe que é importante também para a calvície. Algumas vezes vamos utilizar sim os antiandrógenos, mas não existe isso de que sempre tem que ser feito o uso do combo, digamos assim, minoxidil mais antiandrógeno, né? Não é sempre assim. E amanhã a gente começa com o primeiro medicamento, tá? Falar do primeiro medicamento. E não poderia ser outro que não o minoxidil. Sim, ele que é a medicação de primeira linha para calvície feminina, tá? Muita gente fala, mas só o minoxidil funciona? Mas não tem que tomar antiandrogênico. A gente vai saber tudo isso nessa série, nessa parte da série sobre tratamento. Então não esqueça de ativar as notificações do perfil para não perder nenhum vídeo, tá bom? Até amanhã. Tchau, tchau.